Olha, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto ainda enfrenta as consequências do temporal que atingiu a cidade. O trabalho agora é para recuperar as áreas destruídas e normalizar os serviços. Equipes da Defesa Civil, dos bombeiros e da Prefeitura passaram o dia retirando árvores, liberando ruas e tentando restabelecer os serviços essenciais. A Prefeitura decretou estado de emergência e criou um gabinete de crise. Também recebeu apoio da Defesa Civil do Estado para acelerar os atendimentos. Mesmo com o avanço dos trabalhos, milhares de imóveis seguem sem energia elétrica. Atualmente, nós estamos ainda com 20% das nossas instalações desligadas, muito por parte de problema estrutural, com queda de poste, muita árvore que caiu sobre a rede. O trânsito ainda exige atenção. Nós liberamos avisos em 20% com relação a ontem. Entretanto, a gente tem a preocupação ainda com os semáforos, que tem as faltas de energia, as árvores caídas sobre a fiação. Nesta instituição de longa permanência, que abriga 50 idosos, a força do vento destruiu parte da estrutura. Caíram várias árvores, teve a rede elétrica destruída. Pelo menos 3 blocos nossos estão já comprometidos, vamos ter que interditar. Nenhuma vítima, graças a Deus, né? O horário, eles ainda estavam recolhidos dentro de casa, mas o impacto foi muito forte. Os hospitais atingidos retomam aos poucos o atendimento. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a assistência à população foi mantida enquanto as unidades iniciam os reparos. A gente está lotado, então todos os leitos de UTI da cidade estão ocupados. Nós fizemos a contratualização de 7 leitos da saúde suplementar de particulares, que nós não usamos ainda, mas estão como reserva. Nós temos 10 leitos de emergência nos hospitais e nós temos 20 leitos de emergência distribuídos pelas UPAs. Esse é o panorama geral da cidade. Apesar dos sinais de recuperação, o alerta continua. A orientação é evitar áreas isoladas, manter distância de árvores comprometidas e de cabos caídos. Gente, é complicado. Essa treta que deu aí. Muito também é deles não. A prefeitura não vem ajudar na questão das árvores grandes, perto de fiação, tem que tirar, tem que podar, tem muita coisa, né? Aí veio o vento, tudo rebentou, foi tudo. Aqui, ó, tem outro aqui do Jornal da Band. No interior de São Paulo, depois do temporal que causou destruição e morte em Ribeirão Preto, o fim de semana começou com esforços de reconstrução. Hoje o Exército... Essa aqui é a Avenida 9 de Julho. Fica mais lá pro centro, tem um monte de árvore que fica no meio dela e ela é toda de paralelepípedo, porque foi tombado, né? Por isso que é paralelepípedo ainda. O Exército ajudou no trabalho de recolher resíduos deixados pelo temporal. A Defesa Civil Estadual e Municipal também reforça as ações de apoio à reconstrução da cidade. Isso aqui é tudo área nobre. Isso aqui, ó. O vento foi tão forte que arrancou a árvore da raiz. As equipes trabalham no levantamento dos danos e recuperação dos serviços essenciais. O trabalho inicial foi voltado ao resgate de pessoas e ao atendimento das famílias atingidas. Mais de 1.300 ficaram desalojadas. Trouxemos já equipamentos, muitos kits de ajuda humanitária, como colchões, cesta básica, kit de higiene para casas que foram afetadas também. E já distribuímos ontem à noite aqui na comunidade aqui em Ribeirão Preto e também em municípios aqui do entorno que também foram afetados. Fornecimento de energia elétrica foi um dos principais impactos do temporal da última sexta-feira. 34 torres de transmissão foram derrubadas e cerca de 250... 34 torres de transmissão foi derrubada, meu Deus! Postes ficaram danificados. Segundo a empresa responsável, o trabalho de restabelecimento de 100% da energia deve se estender por todo o fim de semana. Serviços de telefonia e internet também foram prejudicados. A prefeitura... Gente, meu marido, a gente estava andando aqui no escuro e a gente estava com lanterna para ver como é que estava aqui na rua. Ele falou que um dos cabos que estava cortado no meio, gente. O cabo estava cortado, era dessa grossura aqui, o cabo de fibra, cortado no meio. A nossa não foi, que aqui em casa é o Wikileak. Então, acho que o cabo é mais fino, acabou resistindo. Mas a da regaçou foi
tudo. Ali para baixo caiu árvore também, nas avenidas, que eu moro aqui mais pro centro. Nas periferias, você precisa de ver, tá uma calamidade. Decretou emergência para agilizar os pedidos de ajuda. 8 hospitais precisaram transferir pacientes para outras cidades após danos causados pelo temporal. Forros cederam e a água invadiu consultórios. Foram cerca de 30 minutos de chuva e ventos fortes na última sexta-feira. O temporal alagou ruas e avenidas. A ventania derrubou árvores, destelhou casas e causou a interrupção de energia na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A chegada que esse coqueiro ali é lá na frente da rodoviária. De uma frente fria encontrou uma massa de ar quente. O contraste entre as temperaturas causou uma sequência de microexplosões e favoreceu a formação do temporal e dos ventos intensos. Um homem de 75 anos morreu enquanto dormia, após ser atingido pela estrutura de um galpão que caiu na casa onde ele estava. Um pórtico foi arrancado pela força do vento. O teto de uma... Gente, isso aqui, ó, é o bem-vindo lá da Dom Pedro, ó. Esse arco, ele é um arco que tem 1000 anos. No início da Avenida Dom Pedro, em Ipiranga. Olha como é que ficou esse arco, gente. Regaçou, foi tudo. O trem fez... torceu, meu Deus. E esse carro aqui, pelo que o Mor tava me falando... Tipo, não pode rir, peraí. Esse carro aqui não foi na hora da tempestade, não. Ele bateu depois. Ele estava vindo, ele não viu a placa torcida e bateu. Gente. A força do vento. O teto de uma academia também cedeu durante o temporal e 5 pessoas ficaram feridas. Meu Deus. Barato foi louco aqui em Ribeirão. Olá, boa noite. Ribeirão Preto está em uma situação de emergência. A tempestade histórica que atingiu a cidade durante a madrugada causou morte, estragos e deixou o município parcialmente sem energia, telefonia e internet. Ribeirão Preto amanheceu em meio ao caos. Isso aqui é na frente da rodoviária, ó. Após o forte temporal que atingiu a cidade. Ui, gente do céu. O cenário de destruição se espalhou por diversos bairros. Árvores caídas, postes no chão, fiação rompida, alagamentos e vias interditadas. O último evento dessa magnitude havia sido registrado em 1994. Gente, caiu o CrossFit aqui, ó, do final. Esse de 94, na época, eu tava lá em Franca. E minha casa também foi destelhada. Eu lembro que eu saí, corri pra vizinha com uma coberta na cabeça. Na época era cochoado, né? Que era todo de remédio. Eu saí com cochoado na cabeça, mas eu levei tanta pedrada na cabeça. Mas era da chuva que tava caindo. E eu lembro, eu era menina, tinha 8 anos, 94. É isso mesmo, nasci em 86. 8 anos de idade, segunda série. Eu tô puxando na memória aqui, viajando. Credo. Graças a Deus, dessa vez eu tava numa casa protegida. Olha o estado que tá aqui, ó. Olha isso. Pela região central, os estragos se multiplicaram. Na Avenida 9 de Julho, diversas árvores caíram, a via ficou interditada e o trânsito registrou longos congestionamentos. Na Rua Altino Arantes, um poste desabou, bloqueando completamente a passagem e prejudicou o funcionamento dos comércios. Já na Avenida Caramuru, o cenário também era de destruição, com árvores e galhos espalhados. Vamos ver se eles vão mostrar a quebrada. Se não mostrar, eu vou pegar no TikTok uns que eu repostei, que eu acho importante mostrar aqui também. Essas aqui são as regiões mais central e zona alta. Fiação solta e o telhado de um comércio que desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o bairro Jardim Salgado Filho, na Zona Leste. O muro do galpão de uma empresa de conserto de máquinas agrícolas veio ao chão e os escombros atingiram a casa ao lado, onde morava um idoso de 76 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nós chegamos para trabalhar, o portão estava fechado ainda, né? E a gente estranhou, né? Porque ele sempre está esperando a gente, tomando um café. Eu vim aqui para
dar uma olhada, avaliar. E chegou que eu deparei com essa situação aí, veio a cair todos os cômodos por cima dele, ele estava na cama deitado, eu peguei a pulsação dele, mas eu vi que já não tinha pulsação, ligamos para o SAMU, mas infelizmente foi uma fatalidade, veio a óbito. Na Zona Oeste, os estragos também foram grandes. No campo da USP, os prédios da Faculdade de Educação Física, um restaurante e uma cantina da Faculdade de Farmácia foram atingidos. Houve queda de galhos, janelas quebradas e uma árvore de grande porte desabou sobre um carro. Felizmente, ninguém ficou ferido. A USP lá tem muita árvore, aqui em Ribeirão tem muita árvore centenária, e elas tombaram tudo nesse vento, um monte. O muro da Escola Municipal de Educação Básica, Anita Procópio, na rua 21 de Abril, na Vila Tibério, não resistiu à força dos ventos e também de... Gente, é aqui do lado de casa. É porque eu não andei pra rua esses dias, gente. Eu fiquei trancada. Eu vivo trancada dentro de casa. Mas esse murinho azul aqui pertinho. Desabou. No fim da Avenida Antônia Helena Zé Renner, um galpão também foi destruído pela tempestade. Já no bairro Monte Alegre, o muro de uma residência na rua Tenente Catão Roxo cedeu com o impacto do temporal, ampliando ainda mais a lista de prejuízos registrados na cidade. A Zona Norte também sofreu com mais estragos. O temporal derrubou 14 torres de transmissão de energia, paralisando o funcionamento de 3 subestações. Grande parte da cidade ficou sem energia elétrica. A CPFL mobilizou equipes de outras cidades do interior paulista para reforçar os trabalhos, mas ainda não há previsão para a normalização completa do serviço. Tivemos vários municípios afetados, ventos de até 70 km por hora na região de Ribeirão. Para Adópolis, tivemos ventos até de 121 km por hora. Tivemos acumulado de chuva na região de 20 a 30 milímetros, que aconteceu por volta das 5 às 6 horas da manhã. A Defesa Civil emitiu um alerta às 5h30. Gente, eu não vi esse alerta. Não mandaram, eu até estava zoando com o humor. Não mandaram misandria, não mandaram nada. Meu celular não apareceu. Eu estava aqui, que eu fico zumbizando de madrugada. O amor estava dormindo. Eu fui arrumar essa porta aqui porque eu estava sentindo muito frio. Tô até com aquecedor aqui. Tava sentindo muito frio. Então, como eu não tenho vidro ali, eu fui plastificar, catei um plástico de tatuagem ali, fui fazer isso aqui para plastificar a porta. Foi bem na hora que chegou a tempestade. Tava com roupa no varal, isso é de menos, mas chegou assim do nada, tanto que não deu tempo de eu recolhi só o básico que ia precisar no outro dia e já saí correndo porque o trem fez e começou a vir granizo. Tanto é que o amor veio me ajudar aqui a terminar de empacotar. Ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu tô fechando aqui o vidro para não, porque tá entrando muito vento. E aí ele me ajudou. A hora que eu vi o tapete estava cheio de granizo, eu falei: amor do céu. Aí começou né? Ele viu na câmera também, o bagulho foi muito louco. Graças a Deus, né? Nós estava aqui seguro. Via SMS para todos os moradores da região acerca desses transtornos que acometeram Ribeirão e todos os municípios no entorno. O órgão continua mapeando os estragos e busca apoio dos governos estadual e federal para a recuperação da cidade. Um decreto de emergência foi assinado pelo prefeito e terá validade de 180 dias. E nesse momento eu estou aqui com um decreto que declara a situação de emergência nas áreas do município afetadas pelo desastre do vendaval considerado forte deslocamento de massa de ar. Nos termos da legislação vigente, o senhor Ricardo Silva, prefeito do município de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela lei orgânica do município e pela legislação federal, que disciplina a declaração de situação de emergência e estado de calamidade pública no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Durante uma coletiva emergencial, representantes do município informaram que a área da saúde é a mais impactada até o momento e que o cenário é considerado caótico. No Hospital das Clínicas, unidade de emergência, parte do teto da área vermelha desabou, o que levou à interdição do setor. No HC Campos, todas as cirurgias foram canceladas. A nossa primeira decisão é o remanejamento e a garantia da assistência a todos os pacientes que estão internados e a toda situação de urgência e emergência. Uma segunda ação é religar a energia através da CPFL o mais rápido possível. Porém, estamos com todos os geradores abastecidos e com a quantidade suficiente para mantê-los funcionando durante o tempo que for necessário.
E a terceira ação, desobstruir fluxos para que as pessoas e os veículos possam circular, como também restabelecer danos nas principais estruturas que são fundamentais para a volta de funcionamento do hospital em suas atividades eletivas. A Beneficência Portuguesa está interditada e enfrenta problemas na rede de oxigênio e no serviço de radiologia. A Santa Casa e o Hospital Santa Lídia funcionam com geradores. Segundo a Prefeitura, nenhum hospital da cidade opera em condições normais. Apenas 13 leitos de urgência estão disponíveis neste momento. Nós temos problemas nas mais variadas áreas, na saúde, com várias unidades sem funcionamento. Nos preocupa muito, repito, a questão de leitos de emergência na saúde, que nós temos apenas 13 agora na cidade, que são apenas das UPAs. O HC está interditado, a Santa Casa funcionando precariamente, o Santa Lídia precariamente foi atingido duramente. A infraestrutura, a assistência social e a educação também foram fortemente afetadas. O Centro Pop, que acolhe pessoas em situação de rua, ficou completamente destruído e os atendimentos precisaram ser transferidos para o Centro do Idoso. Todos os parques municipais estão fechados, assim como o Bosque, que deve permanecer sem receber visitantes até domingo. A coleta de lixo ocorre com atrasos e os resíduos estão sendo levados para Guatapará, após o transbordo do local de descarte em Ribeirão Preto. Na educação, 23 unidades escolares não funcionaram nesta sexta-feira. Grande parte da cidade ficou sem energia elétrica. Serviços de telefonia e internet também foram prejudicados. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da CPFL, da Polícia Militar e agentes de trânsito trabalham desde as primeiras horas da manhã para tentar devolver a normalidade à cidade. O tiro de guerra também foi mobilizado para auxiliar na limpeza. Nós temos no momento aproximadamente 250 ocorrências com árvores, tá? Essas ocorrências são sem vítimas e nós estamos administrando o atendimento juntamente com a Defesa Civil e o restante dos órgãos públicos de Ribeirão Preto. Ocorrência de gravidade, sim, a gente teve um desabamento no Jardim Salgado Filho, um óbito já confirmado com o SAMU no local. Estamos trabalhando também em outra ocorrência de desabamento. Os nossos serviços de emergência, o telefone 193, eu friso que ele está em pleno funcionamento. Então, qualquer pessoa que precise agora de um serviço de emergência pode ligar no 93, que as viaturas estão sendo triadas para as ocorrências mais graves. As autoridades reforçam que os telefones 190 e 193 estão funcionando e permanecem à disposição da população. A orientação da Prefeitura é que os moradores evitem sair de casa, exceto em casos de emergência. A cidade ainda tenta se recuperar das marcas de uma das piores tempestades de sua história. Gabriela Viana para o Jornal da Clube. Eu saí lá no França Junqueira, meu Deus do céu. Peraí, vou abrir o TikTok, peraí. Gente, vai vendo isso aqui agora, ó. Isso aqui eu vi lá no... Foi as primeiras notícias, ó. Tô aqui na favela do Brooklyn, mano. Destruiu tudo, parceiro. Várias famílias, várias casas, tudo esteiado. Tá vendo? Isso aqui é lá na favela do Brooklyn. Tinha de autoridade pra nós entrar aqui. Perdeu tudo, mano. Aí você vê a favela, irmão. Várias casas destruídas, cenário de destruição. Vim mostrar um pouco pra vocês. Família aqui pra ajudar tem demais. Pode ter certeza que vai ser bem-vinda a ajuda. Quem quiser ajudar, barraco, vou estar deixando o endereço aí. Vou estar fazendo a minha parte, ajudando de coração aí, ajudando no que eu posso aí, várias famílias. Aí, ó, vários fios caiu aqui na quebrada, ó. Aí, mano. Pô, perdeu tudo, certo, mano? Ó o poste, caiu em cima de casa. Cadê a CPFL agora, mano? Vamos compartilhar, barraco, fazer chegar nos povos, para os povos dar uma atenção aqui também, porque favela, vocês sabem como que é, né, mano? Favela é difícil, os povos dão uma atenção. Então vamos fazer os povos dar uma atenção, mano. Olha o jeito que tá, caindo em cima de casa, ó. Olha o jeito que tá. O parceiro tá dando uma força aí, ó. Na escola tá fazendo arrecadação nas telhas também, ó. Fio caiu, poste, o bagulho tá louco, barraco. É porque tá tudo sem energia, então tá sem energia tudo. Pode deixar o endereço, barraco, certo? Aqui na Paraná, Ribeirão Preto. Rio Pardo. Quem quiser vir ajudar as páginas aí também que me segue, certo, barraco? Os influencers aí, as páginas que puder dar uma força aí, encostar aí, compartilhar. Vai ajuda, toda a ajuda vai ser bem-vinda de coração. Tá ligado, irmão? Tá precisando, então vamos embora, vamos unir as forças agora e vamos ajudar de verdade aí, mano. Tem várias pessoas precisando e perdeu tudo. Ó o telhado, pode tomar tudo. Estamos aqui fazendo a nossa parte, se puder vir ajudar, mano, vai ser bem-vindo. Perdeu foi tudo. Aí, barraco, perdeu tudo, mano. Perdeu tudo mesmo.
Perdeu tudo, barraco. Por isso que eu tô frisando. Toda ajuda é bem-vinda. Quem puder vir aí, mano, compartilhar, ajudar, procurar os parceiros aí. Todo mundo vai dar direção aí, procurar o Chaves, os parceiros, todo mundo conhece eles. E barraco, o povo tá precisando, mano, é verdade. Tô aqui na favela do Brooklyn. Então, aí tem outra denúncia desse rapaz aqui. Deixa eu mudar de novo. Na favela do Brooklyn, mano, destruiu tudo, parceiro. Várias famílias, várias... Aí, barraco, a gente ficou tudo quebrada, mano. Você é louco, a casa do parceiro aqui, mano. Bagulho louco, velho. E que agora já é de manhã, mano. Uma bagulho de madrugada, você vê, 4 horas da manhã tava como, filho? Uma luta. Aí, bagulho louco. Caiu uma gota na vida, aí, ó. Parceiro aí dormindo aí, quase caiu o teto em cima dele, mano. Bagulho louco, truque. Você é louco, barraco. Tá ligado, mano? Nossa, você vai dar uma força aí e tirar os bagulho. Parceiro aí, ó. Você é louco, mano. Você é louco, barraco. Um cenário de destruição. Vou descer ali na favela, na parte de baixo, pra mostrar pra vocês também, tá ligado? Na vez ficou louco, esteiou tudo, mano. Vou descer na parte de baixo da favela, mostrar pra vocês. Aí você vê, esteiou tudo, irmão, bagulho louco. Aí, barraca, cada coroa também esteiou aqui, ó. Parte da lavanderia, tá ligado? Tadinho. Esteia tudo aí, ó, mano. Também que eu tava aqui na casa da coroa, mano. Tá ligado? A casa aqui tá tudo no escuro, ainda estamos no escuro. Tá ligado? Tem uma parte da casa da minha irmã também, onde ela mora agora. Caiu tudo, ó, esteiou tudo, tá ligado? Chegou tudo. As teias, o bagulho, mas voou um monte de lugar, as teias também, tá ligado? Você vê, tá tudo voado. Aí, barraco, olha a casa da minha irmã. Esteiou tudo, mano. É igual eu falo, vivemos no mesmo mundo, mas não na mesma realidade. Tá ligado? Olha aí, barraco, o bagulho louco. Esteiou tudo, mano, tá ligado? Graças a Deus, não aconteceu nada de grave aí com nós, nem com ninguém. Mas esteiou tudo, barraco, tá ligado? Tá no meu quarto aqui, o forrinho, tá vendo? Desceu, a ondulação que tá caindo. Você vê, tá quase na minha altura, a minha mão aqui, ó. Caiu aqui também cada chuva, choveu tudo aqui dentro, tá tudo cheio de luz. Foram os vizinhos que ficou sem também, várias famílias, com criança, tá ligado? Barraca, esteiou tudo, tá na frente, igual vocês viram. Quebrou tudo das telhas, tá ligado, barraca? Foda, hein? Fora ainda que teve família aí, que minha irmã ajudou a socorrer ali, que era uma família de venezuelano, que caiu o telhado em cima das crianças, a mãe teve que ficar apoiando pra não cair em cima das crianças, machucou tudo as costas, tá ligado, barraca? A bagulho tá maior cenário feio, maior cenário de destruição mesmo, mano. Tá correto, maior tristeza, velho. É isso. Coisa de doido, menino. O que aconteceu? Diante dessa situação, né, prefeito, com o decreto de estado de emergência que o senhor decretou também. Coisa para pedir Pix. Não. Ajude comprando, se quiser ajudar, comprando cesta básica, comprando água, se colocando como voluntário, basta procurar a nossa Secretaria Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal da Saúde, pelos canais oficiais. Ninguém da Prefeitura, eu não permito que ninguém peça nenhum tipo de dinheiro de Pix, tudo a Prefeitura vai comprar para fornecer ou vai contar com ajuda, empresários estão doando telhas, isso é muito bacana, isso é bem-vindo. Agora, o Pix, cuidado. Tem gente que usa desse momento para cometer fraudes. Sim. E a gente não aceita isso. Prefeito Ricardo Silva, em nome também de toda a nossa diretoria aqui do SBT, colocamos o nosso jornalismo e a nossa emissora à disposição do que for necessário, viu? Obrigado, Silmara. Parabéns para você. Quero aqui te cumprimentar porque... aqui de Ribeirão Preto, que tem uma infraestrutura melhor, mas que também pediu o nosso apoio. Por isso, um grande volume de cestas básicas que nós enviamos aqui, além de kits de higiene, 400 cobertores, 200 cestas, 200 kits de higiene aqui para Ribeirão, e vamos continuar apoiando os nossos municípios e o cidadão aqui dessa região. Ok, vice-governador, muito obrigada pela sua parte. Extremamente evitável, mas eu acho que eu posso falar do Brooklyn mesmo, que a gente já identificou como a que sofreu os maiores danos. E olha, pessoal, vamos atualizar também, né, uma situação bastante complicada, que é a do HC Campos. Hoje, parte dos atendimentos, né, é um registro da CPFL, então, o prefeito, o senhor me ouve? Tem nos ajudado, as prefeituras vizinhas têm nos ajudado aqui, né? Tem chegado bastante doações, ainda a gente está com muita dificuldade, muitas famílias perderam móveis, cama, não tem nem sequer, né, uma roupa seca para colocar, porque perdeu o guarda-roupa todo, despensa, produto de limpeza. Hoje, oficialmente, aqui já temos 25 famílias desabrigadas aqui. Para Dumont é um número enorme, né? Fora as pessoas que estão em casa de parentes, né? Então, assim, realmente é um momento que deixou a cidade numa situação delicada, né? Eu até costumo falar, estou falando aqui que a gente vive até um cenário de guerra, né? Apesar de
de a gente estar aqui já reconstruindo, já com a mão na massa, mas é muito triste o cenário aqui. Com certeza. Prefeito, assim como disse para o prefeito de Ribeirão Preto, digo ao senhor e a todos os prefeitos municípios da região, contem com o jornalismo do SBT, ok? Grande abraço ao senhor. Muito obrigado a todos e, Dumont, só tenho a agradecer aí à imprensa que nos ajudam a levar as mensagens para as autoridades superiores para que socorram a gente nesse momento tão difícil. Obrigada, prefeito Tede Dumont. Outro grande amigo, colega de trabalho, enviou um vídeo em solidariedade a Ribeirão e região, nosso querido Celso Portiolli. Olha, com muita tristeza que eu venho aqui hoje para mandar um forte abraço para os moradores de Ribeirão Preto e região. Eu tenho acompanhado as notícias sobre os ventos intensos e as chuvas fortíssimas que atingiram as cidades. A minha solidariedade a todas as famílias e também às equipes que estão aí nas ruas, ajudando quem foi atingido. Então, continue acompanhando o SBT para você ficar informado e, claro, tente se manter seguro, que todos possam reconstruir as suas casas e também as suas vidas. Um abraço fraterno a todos. Obrigada, Celso. E por causa das fortes chuvas e ventos em Ribeirão Preto, a unidade do Savenhago, da Avenida Caramuru, está temporariamente fechada para manutenção. O impacto da tempestade foi grande. As equipes trabalham para restabelecer as operações. Nós deixamos aqui também a nossa solidariedade, a nossa parceira, e também reforçamos solidariedade para o Grupo Mega, Sistema Clube, Grupo Tati e todos que tiveram problemas com as transmissões. Postes arrancados em sequência, telhados de aço dobrado como papel, rajadas de vento intensa que superam 120 km por hora, árvores sendo arrancadas pela raiz. Que atingiu o interior de São Paulo no último dia 24 de julho, não deixou apenas um rastro de destruição na região de Ribeirão Preto. Deixou também uma dúvida perturbadora na população. Como as vítimas de um tornado, as primeiras informações que surgiram foram a possibilidade de um tornado ou de uma microexplosão atmosférica. Mas qual desses eventos foi registrado no território paulista? Além disso, o evento na Paulista é apenas a ponta de um iceberg. Rio Grande do Sul teve rajadas de 150 km por hora que destelharam centenas de casas sob o som assustador de um trem de carga. No Paraná, uma única supercélula disparou uma anomalia extrema de 6 tornados em apenas 3 dias, elevando a conta só para esse ano de 2026 para 9 tornados registrados apenas nesse ano, incluindo rastros assustadores na escala Fujita. Se você ainda acredita que o Brasil é imune a desastres climáticos severos, a geografia prova o contrário. Habitamos a segunda região mais propensa a tornados do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo acima de nossas cabeças? Vamos tentar entender o que aconteceu no interior paulista e também por que nós temos visto recentemente fenômenos como microexplosão atmosférica e tornados de maneira tão recorrente. Fala pessoal, vamos falar desse clima em fúria, um novo corredor de extremos no território brasileiro, de microexplosões a tornados, a ciência que está por trás disso. Vamos dar uma olhada então, a gente começa falando do que aconteceu, esse ataque surpresa no interior de São Paulo, que foi tão impactante, tá galera? Nós tivemos no último dia 24 de julho, início da manhã, era final da madrugada, início da manhã, rajadas de vento extremas confirmadas na casa de 70 até 122 km por hora, o que é muito intenso, pessoal. Um rastro de destruição de estruturas metálicas, de postes, de árvores que foram simplesmente retorcidas, derrubadas ou arrancadas pela raiz, como no caso das árvores. E a dúvida imediata da população pela extensão dos eventos é: será que a gente foi atingido por um tornado diante de toda essa situação de destruição? A princípio, o veredito científico é que não foi um tornado, mas sim uma microexplosão. Mas como a gente vai definir o que é um e o que é outro? Quais são as características? E de fato, foi um tornado ou foi uma microexplosão, tá? Vamos pensar então e analisar o que aconteceu no território de Ribeirão Preto. Primeiro vamos falar o que é um, o que é outro, e a gente vai olhar as imagens para tentar entender qual dos eventos aconteceu no território paulista nesse dia 24. Vamos começar com a microexplosão atmosférica. Nós temos ali a anatomia de uma bomba de ar. Nós temos uma ameaça vertical, uma nuvem que a gente chama de cumulonimbus, uma nuvem gigante, pode atingir até 20 km de altura, acumulando ali ar frio, chuva, granizo. Há um momento que, devido às condições atmosféricas, essa
essa nuvem se torna pesada demais e há um colapso. O ar seco entra na nuvem, evapora rapidamente e causa o resfriamento extremo. O núcleo denso acaba despencando. E aí há um processo de mergulho. O impacto da gravidade sobre a água e o gelo acelera uma coluna de ar maciça direta para o solo. A explosão divergente, onde o ar atinge o chão, explode de maneira horizontal para todos os lados, gerando rajadas que podem girar em torno de 120 até 200 km por hora em linha reta. Há diferenças, tá, galera, entre um e outro fenômeno. Quando a gente pensa no tornado, normalmente a dinâmica dos ventos é convergente e ao mesmo tempo ascendente, ou seja, ela é circular e suga para o centro tudo que está no caminho. A assinatura dela no solo é a partir de destroços caóticos formados em espiral por conta dessa formação do próprio sistema. A velocidade máxima de um tornado pode ultrapassar os assustadores 400 km por hora. Dura de minutos a horas e gera impacto severo onde ele passa, tá, galera? Principalmente em regiões densamente urbanizadas, densamente povoadas, como essa região de Ribeirão Preto. Já a microexplosão, microburst ou downburst tem uma dinâmica que é diferente. Quando a gente pensa nos ventos, é uma dinâmica que a gente considera divergente, descendente, que esmaga contra o solo. A assinatura no solo é de árvores e postes caídos em linha reta, um padrão de estrela. A velocidade dos ventos gira normalmente em torno de 120, 130 até 200 km por hora e a duração normalmente é de poucos segundos a alguns poucos minutos. Então vamos dar uma olhada em alguns vídeos que mostram pra gente essa situação que aconteceu no interior. E o barato foi louco mesmo, porque começou barulhão de trovão forte e do nada, mas assim, meia hora durou o barato louco. Nós fechou tudo aqui, ficou o trem, foi... Já foi o suficiente. Depois é só chuva. Mas foi assim, ó, um bagulho doido. Paulista e depois a gente vai fazer uma correlação com os outros eventos que estão acontecendo no Brasil. Pessoal, analisando alguns desses vídeos que a gente tem nas redes sociais, a gente vê aqui importantes rajadas de vento sobre a região, rajadas de ventos intensas, né? A gente vê aqui que ao fundo dessa imagem dá para ver ali muita chuva e muito vento, vento intenso sobre a área, carregando muita coisa, né? Olha só como é intenso. E rapidamente aquilo se torna algo impactante, obviamente pelo rastro de destruição que a gente teve muitos telhados destroçados, arrancados, teve casa que foi totalmente destruída, teve paredes, inclusive de alvenaria, que simplesmente desapareceram. Sim. Então há ali uma possibilidade de um evento maior, sim. E até por isso, grande parte da população falou muito sobre a possibilidade de um tornado, tá? Apesar de não ter... Essas imagens aqui é da rodoviária, na frente da rodoviária. Eu tô falando muito alto. Eu tô, amor. Deixa eu pausar aqui. Nenhum registro, nenhum vídeo que indique também pelo horário, estava de madrugada, final da madrugada, início da manhã, houve ali uma dificuldade também de conseguir filmar o que poderia ser esses ventos de maneira circular caso fosse um tornado. Mas quando a gente dá uma verificada nas condições, a gente vê muito vento, muita umidade, ventos extremamente fortes e, claro, foi um dia muito quente, você teve ali formação de muita umidade, células convectivas que acabaram condicionando essas situações aí. Dá para ver ali, ó, um vento intenso, mas é um vento ainda de rajadas de vento. Ainda não é possível, por essa imagem, por exemplo, definir que aconteceu nenhum fenômeno nem outro. Não dá para ver ali uma nuvem em formato de espiral descendo para definir ali o tornado, mas dá para ver por enquanto em imagens como essa o vento atuando de maneira muito intensa. Esse vídeo é até interessante porque a pessoa que está falando, ela até comenta assim, passou um tornado hoje em Ribeirão Preto e ele refere-se, tornado, independente de saber se é ou não, a referência dele é que passou um tornado ali. Vamos dar uma olhada nesse vídeo do Metrópolis aqui, que a gente observa ali muitas árvores pelo chão, muita coisa destroçada, né? Um rastro de destruição mesmo. Uma destruição, esse aqui é a Praça 7 de Setembro, a Rui Barbosa, tá? Que fica um trenzinho de jornal ali. Olha só que judiação. Claro que, lembrando, para ser tornado, o formato tem que ser em espiral, tem que tocar o chão. Obviamente, o tornado ele pode gerar grande destruição, como a gente está vendo nas imagens aí. Mas a gente não tem nenhuma prova hoje específica desse fenômeno. Pode ter acontecido?
Pode sim, mas é a partir desse rastro de destruição e, claro, também das condições de filmar, inclusive, o evento acontecendo, que a gente consegue definir, tá? O rastro de destruição é intenso, sem dúvida nenhuma, e traz realmente a possibilidade de ter acontecido um fenômeno maior. Mas, a princípio, o que mais se desenha pelas imagens que a gente tem é, de fato, uma microexplosão atmosférica. O centro, eu acho que foi aqui, bem no centro, porque o que aconteceu foi um negócio absurdo. Olha só. Não, meu dentista ali atrás. Não tem nem pra onde sair. Tadinhos. Então a referência dele é: passou um tornado aqui, tô ilhado, não consigo nem sair. É o que foi difundido nas redes sociais. Essa parte é bem alta, né? Assim, Ribeirão fica dentro de um buraco. Mas essa parte do centro, ela fica... Aqui tem uns lugares, como tem uns rios, né? Tem as baixadas, que a gente chama de baixada. Tem essas partes altas. Essa aqui é uma parte alta central. Tem essa Praça 7 de Setembro, embaixo tem a Catedral, embaixo tem Praça 15. Vai descendo, assim. Se for... É que essa rua sobe, mas se for descendo... Acontece isso. E pra cima fica 9 de julho. Meu Deus do céu. Mas um tornado aqui. E tem bastante árvore aqui na cidade, graças a Deus, porque aqui é muito quente. Aqui é 40 graus. Mas nesse dia, por incrível que pareça, não tinha passado dos 28 por aí, né? Nós não tava chegando nos 30 graus aqui. Nesse inverno tá bem gelado, entre aspas, pra nós. Atingiu o território de Ribeirão Preto. Olha isso aí. Misericórdia. Olha isso daqui. Quando a gente olha alguns vídeos desse temporal, que inclusive levou uma pessoa a óbito, foi uma coisa extremamente delicada, a gente vê, ó, dá pra ver aqui, olha o tamanho disso. Aqui foi um fenômeno maior, né? A gente tem aqui, ó, uma destruição de um galpão total. Pode ter sido um tornado? Pode, mas pelo que se desenha, não seria nem só uma microexplosão, né? Poderiam ter sido várias microexplosões atmosféricas. Em Pradópolis, que chegou a 121 km por hora, os ventos ainda maiores. Olha o nível de destruição aqui, gente. A Defesa Civil alertando uma situação realmente caótica, cidades em estado de emergência por conta de toda essa situação caótica, tá? E a situação ainda é muito delicada. Olha o tamanho das estruturas metálicas que foram simplesmente destruídas. Foi retorcido, o negócio retorceu. Talvez um dos vídeos mais impactantes foi esse de Guariba, lá próximo de Marília, 170 km de Marília, onde a gente vê, ó, dá para observar aqui ao fundo muita destruição, né? Toda uma área totalmente destruída. Aqui não sobrou nem as paredes. Além do telhado que foi totalmente destruído, o que a gente vê, o rescaldo ali de praticamente nada, né? Mas percebam, pessoal, a gente tem aqui uma área de construção, e essa construção está totalmente destruída. Do lado ali a gente já não tem a mesma condição, né? Vou voltar aqui para vocês poderem perceber, ó, dá para ver aqui ao fundo algumas casas que não foram atingidas, né? A gente tem essa região mais ao centro aqui, que me parece um grande galpão, algo assim, que foi totalmente destruído, não sobrou nada, mas ao fundo ali dá para ver que as casas ainda estão em pé, né? O que indica ali, pode ser tanto um como outro fenômeno, mas quando a gente tem os destroços abertos como uma flor, isso indica a microexplosão atmosférica, tá? Lembrando que ela é rápida. O evento aqui durou em torno de 20 minutos a meia hora, tá? Sim. Foi um evento rápido também que aconteceu. Mas foi um evento, olha só, extremamente destruidor. As rajadas... O amor tava falando ali pra mim agora que deu mais de 500 raios nessa microexplosão. De vento podem carregar isso? Podem sim, tá? Assim como o tornado, assim como a microexplosão. A microexplosão é mais localizada, ela explode e empurra tudo em diferentes direções. O ciclone, ele vai carregando aqueles destroços pelo caminho que vai passando, tá? E sempre no formato circular, tá, galera? Porque ali você tem uma coisa que tá sugando para o centro, e o centro desse sistema é um centro que desce em formato de espiral, né? Então, quando a gente olha algumas imagens, realmente gera uma dúvida, né? O tamanho da destruição foi enorme e, obviamente, isso gerou algumas discussões nas redes sociais se é tornado ou se é microexplosão. A princípio, que se desenha foram fatores como microexplosão atmosférica que atuaram na região. Claro que ainda não há confirmação, tá? Professor, já está definido? Ainda não, tá? Ainda vão se haver novas análises e daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, vai ser definido tornado ou microexplosão. Mas o que mais tem força hoje é fenômenos de microexplosão atmosféricas que aconteceram dentro do território não só de Ribeirão Preto, como das cidades próximas aí, atingindo
atingindo ventos de até 120, quase 130 km por hora e provocando esse rastro de destruição, tá? Mas saberemos mais adiante, ainda não é possível afirmar com total precisão qual dos dois fenômenos é. Pessoal, mas para além disso, quando a gente olha no território brasileiro, a gente vê que não foi só o território de Ribeirão Preto e regiões próximas ali que foram atingidas recentemente por fenômenos como esse. Temos um rastro divergente no Rio Grande do Sul recente, onde pelo menos 4 sistemas de microexplosões acontecendo, com ventos explosivos entre 150 km por hora, que destruíram 100 telhados em poucos minutos, desalojando cerca de 400 pessoas na região do Parque Eldorado do Sul e Taquara, com um som ensurdecedor semelhante a um trem de carga, que foi relatado pelos moradores, bombardeio de granizo intenso, e aí isso conseguiu se captar pelas câmeras do observatório Heller e Young, que capturaram essa pedra de água descendo do céu, que configura o que a gente chama de microexplosão. Então, no Rio Grande do Sul, tivemos recentemente 4 eventos de microexplosão atmosférica acontecendo, um recentemente, inclusive, no dia 21, que também a suspeita maior é de microexplosão, que também foi intenso e que trouxe destruição local também, tá? Já o tornado, o que chama a atenção é a sequência de tornados sobre o território paranaense. Tivemos só no final do mês de junho, entre o dia 28 e o dia 30, 6 tornados em 3 dias. Foram, na verdade, 6 tornados em 2 dias, porque nós tivemos uma célula convectiva que gerou uma supercélula e essa condição de supercélula gerou, no dia 28, 2 tornados importantes, um inclusive que eu trouxe aqui no canal, o tornado que aconteceu em reserva, um F2, que provocou destruição local, que gerou pelo menos 11 casas com grande prejuízo para a população daquele lugar, com inúmeras pessoas desabrigadas, desalojadas por conta da atuação desse tornado sobre a região de reserva. Ainda no dia 28, teve outro de F1, categoria F1, em Nova Cantu. Lembrando que o de reserva foi de categoria F2. Depois passou dia 29, no dia 30, nós tivemos mais 4 eventos. Um em Turvo, um em Laranjeiras do Sul, um em Cruz Machado, que não teve classificação, e um em Inácio Martins, todos de categoria F1. E aí temos o termômetro da destruição. Esses F0, F1, F2 estão medidos pelo que nós chamamos de escala Fujita, que avalia o grau de destruição que a gente tem sobre essas condições mais. É isso, 180 até 180 F1, F2 até 250, F3, F4, caralho, é muita quilometragem, o alerta histórico. Severas com relação ao tempo, tá? Quando a gente mede as microexplosões, elas trabalham numa escala que vai de F0 até F5. O que tivemos no território do Paraná. Esses 6 recentes foram de categoria F1, que os ventos vão de 65 até 180 km, e F2, de 181 até 252 km. Tivemos no final do ano passado, em Rio Bonito do Iguaçu, em novembro, que foi de categoria F4. Esse que destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que gerou toda uma repercussão sobre a região. Isso mostra o poder de destruição desses fenômenos, tá? Lembrando que nós estamos no segundo maior corredor de tornados do planeta, tá? O Brasil, ele tá numa região onde potencialmente nós temos a condição de criação tanto de microexplosões atmosféricas como de tornados contínuos, tá? Geograficamente, habitamos uma região que é propícia a isso, ficando apenas atrás das regiões das planícies centrais, das pradarias centrais lá nos Estados Unidos. É uma região que pega o Cone Sul da América do Sul, pega os outros países que fazem fronteira com a gente, como Uruguai, Argentina, mas também vai pegar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também vai pegar o território do Mato Grosso do Sul e São Paulo, num grande corredor aqui na América do Sul, que tem uma condição teoricamente mais delicada. Qual que é o motor climático dessa região? O que nós temos aqui que favorece isso? Massas de ar quente e úmido que se chocam, quente vindo da região equatorial, da região amazônica e que vai atravessar o território brasileiro, e as frias que vêm normalmente do extremo sul da região da Antártida e que vão subir até atingir o sul, sudeste brasileiro. O choque delas acaba criando uma condição de um encontro violento de massas de ar com características diferentes que são propícias para a criação de fenômenos como esse, como tornados e microexplosões atmosféricas. Temos uma pista de aceleração. A planície da Calha dos Rios Paraná, Iguaçu, não oferece, pessoal, resistência montanhosa, então o relevo, a topografia ajuda bastante, permitindo ali uma aceleração brutal dos ventos. Então, até uma grande região mais plana dentro desses estados favorece com que o vento ganhe velocidade e isso também potencialize a formação desses sistemas atmosféricos.
Além disso, nós temos o cisalhamento do vento, que é uma mudança abrupta na direção do vento, que cria esses tubos invisíveis de rotação, que nós chamamos de mesociclones, que são o motor também, um dos elementos essenciais para a formação de tornados aqui na América do Sul. Além de tudo, pessoal, vivemos um momento de grande injeção de energia na atmosfera. A atmosfera está em ebulição. Um dos fatores envolvidos nesse processo é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, o chamado El Niño, que está fora do padrão, que está muito mais quente, que se desenha, por tudo que a gente tem visto nos últimos meses, um super El Niño, tá? Mais calor, mais combustível, excesso de calor gerando mais evaporação maciça, injetando colossais quantidades de vapor d'água na atmosfera. O resultado são nuvens cada vez mais altas, com mais gelo acumulado, prontas para despencar em forma de microexplosões atmosféricas ou formar condição para formação tornádica. Nesse sentido que temos microexplosões que acontecem de maneira cada vez maior no território brasileiro, inclusive na região amazônica, tá? Eventos que só na região amazônica quadruplicaram entre os anos 80 e agora em 2026. Ventos que têm possibilidade de derrubar árvores titânicas de 400 anos de idade, que estocam grande parte do carbono que está preso dentro da floresta amazônica, só para ter uma ideia. Madeira que vai apodrecer, que vai liberar milhões de toneladas de CO2, que vai agravar o aquecimento global e geram todo um ciclo que retroalimenta o aumento de fenômenos, tanto como microexplosões como os tornados no território brasileiro. Por isso, pessoal, a grande síntese é esse novo normal que a gente tem. Em São Paulo, a região de Ribeirão Preto está sob escombros. No Rio Grande do Sul, varrido por alguns downbursts que têm sido cada vez mais comuns. No Paraná, quebrando recorde de tornados em período curto, em pouco tempo. Na Amazônia, com tombamento de árvores sob rajadas descendentes de microexplosões. Eventos que não são eventos climáticos mais isolados, pessoal. São sintomas sincronizados de um mesmo ecossistema atmosférico que está se mostrando cada vez mais sobrecarregado. Por isso, monitoramento e prevenção salvam vidas. Papel crucial de órgãos meteorológicos como CIMEPAR, Metsul, Climatempo. Aqui, claro, o canal Geografia em Pauta também, que a gente está sempre trazendo alerta todo dia para a população. A engenharia forense, com o sobrevoo de drones para mapear os ratos de destruição que a gente tem hoje. Os alertas precoces da Defesa Civil. Uma grande defesa contra a imprevisibilidade extrema. Os alertas que chegam nos celulares. Tudo isso é fundamental. Mas, fundamental também é deixar o like, né? Comentar, compartilhar, se inscrever. E queria até te perguntar, você já viveu um clima em fúria? Já presenciou algum vendaval extremo, microexplosão, tornado aí na região onde você vive? Como foi essa sua experiência? Comenta aqui embaixo, aproveita para a gente poder estar fazendo parte dessa grande comunidade, ajudando aí o vídeo a continuar chegando a mais pessoas, de ficar sempre atento ao que está acontecendo na atmosfera brasileira. Tá?